minha gente, certinho? Então vamos para mais um vídeo aqui no canal. Na verdade eu nem ia gravar, vou ser sincero com vocês aqui, porque domingão, né? Dia que todo mundo ia estar coçando o saco, a perna para cima. Mas eu tô aqui estudando, né? Afinal, quem quer evoluir, a gente não para, nem que seja tirando alguns minutinhos por dia para exercitar isso aí. E é o que eu fiz hoje, é o que eu faço sempre, finais de semana, quando eu posso. E a ideia de gravar foi justamente por conta disso, para passar esse visu para vocês dessa necessidade. Afinal, como eu falei no vídeo anterior e até, enfim, nos vídeos anteriores, day trade é uma atividade de alta performance. Como um atleta aí, né, que ele precisa se exercitar, praticar, treinar todos os dias da semana, horas a fio, até a exaustão e esgotamento, mas buscando o quê? O aperfeiçoamento, a evolução. E no day trade não é diferente, né? É uma atividade de alta performance onde você precisa se superar a cada dia, a cada pregão, né? A cada notícia nova que bagunça o mercado, que balança o mercado. Você tem que se ajustar, se adequar, se autocontrolar, né? Diante do mercado. Enfim, pensando nisso, então eu decidi gravar esse vídeo mostrando as operações que eu fiz aqui hoje, praticando o meu operacional de scalp, né, que eu já disse para vocês, eu batizei de X-Scalper. Não é Scalper, né, porque já tem uma empresa aí que tem, né, vamos dizer que tem os direitos sobre o nome, então não tem, para não ter nenhum probleminha aí de direitos autorais, né, é X-Scalper com X, tá, para ficar bem claro. Então é isso. Então eu estava praticando essa estratégia X-Scalper, afinal, especialmente essa estratégia demanda essa auto-performance acima de tudo. Afinal, eu estou fazendo uma leitura rápida aqui e até independente do número de contratos que eu uso, né? Mas é claro que quanto mais contratos você utiliza, mais cautela, né, você tem que ter e consequentemente você tem que estar exercitado, né, afiado no seu operacional para você fazer as melhores entradas possíveis. E bom, eu já expliquei no vídeo anterior que eu faço uma leitura, essa estratégia é uma estratégia reativa, né, através da leitura desse indicador, aliás, dessa ferramenta que vocês veem aqui, que é os medidores de pressão, né? Eu até incluí aqui, na verdade, também a leitura da pressão, da quantidade, né? Eu, até então eu só usava os agressores e a pressão das ofertas, né? O medidor das ofertas, não a quantidade. Então eu decidi incluir a ferramenta. Ela por padrão já vem com os 3 medidores. Eu coloquei aqui ao lado do gráfico também, porque desse operacional não preciso de um gráfico grande, eu só uso o gráfico aqui de 5 minutos para eu visualizar essas entradas, né? Afinal, o que mais interessa para mim está nessa leitura de fluxo aqui, como eu já falei para vocês, certo? Essa ferramenta a gente encontra aqui no menu ferramentas, e está aqui medidores de pressão, tem medidores de agressão, né? Mas a ferramenta que eu uso é o medidor de pressão, que já tem o seu medidor de agressão, né? Dos agressores aqui, certo? E aliás, o medidor, né, de agressão é justamente essa barra inferior aqui, que tem até a coloração mais escura. Logo acima está o medidor de quantidade
falei antes, quando eu tenho todos esses medidores confluindo, seja na pressão vendedora, seja na pressão compradora, como é o que está começando a acontecer aqui, né? Vocês veem aqui do lado no gráfico que o preço, apesar de estar trabalhando abaixo da média, da minha média central aqui, que na verdade habitualmente as pessoas usam aqui, a maioria da galera usa a média de 20 ou 21 períodos aqui. Eu, no caso, uso a Tilson de 9 períodos, tá? São médias diferentes. Enfim, não vou falar disso agora, né? Vamos concentrar aqui no operacional em si. Ali é só uma ferramentinha auxiliar da visualização de tendência, beleza? Então, quando eu tenho todos esses medidores convergindo a favor da força compradora ou vendedora, e sempre, né, eu gosto de ressaltar, a partir de 56%, ou seja, é o que eu gosto de chamar da força patente, ou seja, uma movimentação clara, né, de alta ou de baixa, né, a pressão compradora ou vendedora clara, forte, eu entro comprado ou vendido conforme essa agressão, certo? Mas eu preciso que essa força, além de, né, ser clara e, como eu disse, patente, que ela seja crescente, todos os medidores têm que estar confluindo a favor dessa força. E então eu faço uma operação e, como meu alvo é de um ponto, quanto mais eu me aproveito dessa força, né, no momento certo, exato, mais a minha operação, mais o preço, né, tende a ir no meu alvo muito rapidamente, e quanto melhor for a minha entrada, né, ou seja, quanto melhor aproveitar esses momentos de força e abrir a operação na direção dessa força, mais rápida é a operação, e muitas vezes não dura nem sequer um segundo, são milésimos de segundos. Eu mal cliquei e a operação já fechou. Essas são as melhores operações dentro desse operacional, que mostra que a gente realmente aproveitou esses momentos de força, foi junto com a galera, né, com os grandes players que realmente movimentam o preço, o mercado, e a gente se aproveitou dessa movimentação e fez a nossa operação de scalper linda e maravilhosa e rapidinha, né? Então, bom, espero que vocês tenham entendido aqui a lógica por trás dessa ferramenta, tá? Ela mede essa agressão, essa pressão vendedora em relação ao comprador e vice-versa em tempo real, e a gente reage a essa movimentação, certo? Eu incluí também a mesma ferramenta, está aqui ao lado. Como eu disse, eu não precisava de um gráfico grande, então eu decidi colocar aqui também para me auxiliar visualmente, caso eu naquele momento, né, antes da entrada, eu esteja olhando para o gráfico e não aqui para baixo nas ferramentas, né? Então eu já tenho esse auxílio aqui ao lado para não perder de vista essa movimentação, né, essa leitura dessa ferramenta. Aliás, eu uso aqui também o Times and Trades, né? Vocês estão vendo aqui. Essa aqui é a aba Negócios. Então são os trades realizados. Então quando eu tenho essa movimentação forte também, toda essa média aqui de lotes, né, ela também vai seguir o mesmo padrão, ou seja, se eu tenho uma força grande vendedora, toda essa média aqui da negociação vai ficar vermelha, né? Ou seja, a força vendedora vai estar evidente, e assim como o contrário, quando eu tenho uma movimentação forte na compra, toda essa média aqui, né,
dos players aqui, eu faço esse monitoramento dos players mais relevantes no mercado, né? Então eu vou ter uma crescente aqui também dos players trabalhando a favor dessa movimentação, e a média também mostrando aqui uma crescente, né? E aliás uma convergência também compradora, certo? É isso. E eu vou mostrar as operações que eu fiz hoje. Eu faço, quando eu estou operando no mercado de fato, 5 operações no máximo, mas hoje, como eu estou apenas estudando, eu fiz 21 operações. Então vocês veem aqui toda a relação das operações, e aqui, como eu falei para vocês, né, aqui tem o tempo de operação. Vocês veem que algumas operações duraram alguns segundos, outras minutos e outras nem sequer um segundo. E essas que não duram nem sequer um segundo, são milésimos de segundo, são as melhores operações, né? E essas que demoraram mais, né, mais do que segundos, minutos, são as piores operações que eu fiz hoje. Essa aqui durou mais de 10 minutos, essa mais de 6 minutos e essa aqui mais de 23 minutos, né? Então essas operações ruins de hoje foram por eu ter me antecipado, ou por displicência, porque eu relaxei, né? Cliquei de forma antecipada, antes de chegar realmente na força que eu uso como parâmetro, né, para as entradas, que é a partir de 56%. Então o ativo acabou perdendo força, retraindo, não chegou no meu stop, mas me fez amargar a espera de continuar a tendência aí no meu alvo. E a pior operação foi essa que durou 23 minutos, que eu lembro bem que eu fiz por falta de atenção. Eu acabei entrando próximo a um topo anterior, e então aconteceu uma absorção, o preço retraiu, e aí levou todo esse tempo aqui, uma eternidade numa operação de scalp, né, até subir novamente, foi uma compra, né, e ir no meu alvo finalmente, e além, aliás, né. E uma coisa legal, gente, que eu vou aproveitar para falar para vocês, comentar com vocês, é o seguinte: nas operações onde a gente entra nos momentos de maior força, tende a acontecer uma coisinha maravilhosa, que é o chamado slippage, que é quando nós temos a ordem pulando, nesse caso, para o nosso bem, né, o nosso alvo. É claro que o ruim disso é quando acontece o slippage contra, né, quando ele pula o nosso stop e acaba dando para a gente um prejuízo maior. Agora, quando o slippage acontece a nosso favor, ou seja, ele vai além do nosso alvo, seja um ponto, meio ponto que seja, nós temos aí um ganho maior, né, de graça. E foi o que aconteceu em 2 momentos, como vocês podem ver aqui, ó. Na 17ª operação, ele pulou aqui 0,48 pontos, né? Não chegou a meio ponto, e aqui pulou meio ponto a meu favor na operação. Então deu, né, obviamente, um retorno maior. Então isso é uma coisa bacana que acontece nesse operacional também, especialmente quando a gente pega movimentos fortes, onde o preço vai muito rápido, então ele acaba pulando o nosso alvo e trazendo um pouco mais de retorno, né, o que é muito bom, certo? Eu já tive operações, por exemplo, de dar 1,5 ponto a mais, e isso, né, é bom demais. Mas enfim, vocês viram aí as operações, né? Por mais que eu tenha feito essas operações ruins, não pegou no meu stop. Eu uso um stop padrão,
de 14 pontos, né? Porque eu viso justamente esse intervalo aqui de 0,25%, né, como padrão. Então esse é o meu stop. Agora isso, é claro, vai do operacional de cada um, né? Vai do gerenciamento de risco de cada um, entendeu? Não é porque eu uso esse stop que você tem que usar o mesmo. Você pode usar menos, obviamente, mas eu, para fugir de momentos de muita volatilidade, decidi adotar esse stop, né? Porque para mim fez mais sentido, né, do que usar um stop curto e de repente tomar uma violinada à toa e entregar dinheiro na mesa só por temer ter um prejuízo maior. Então foi uma estratégia que eu decidi adotar para mim, certo? Se fez sentido para você, você usa. Se não usa, continua usando o seu. É só isso, é simples assim. Mas enfim, é isso. Domingão, que seria um dia de descanso, né? Eu estou aqui estudando, então eu acho que para a gente evoluir, a gente tem que praticar. Então, por mais que você já tenha um operacional definido, que o seu operacional seja bom, né? A gente no day trade, como em qualquer atividade de alta performance, tem que procurar sempre estudar, praticar, evoluir, extrair o melhor que a gente tem para oferecer para esse mundão de Deus e para essa atividade que é uma atividade complicada, né? Quem está começando, quem é armador, encara isso aqui a moda boi, né? Como uma brincadeira, né? Um jeitinho fácil de fazer dinheiro. Vai acreditando nisso aí para você ver onde você vai parar, né? Então essa aqui é uma profissão de alta performance e você tem que procurar se superar, evoluir, né, progredir a cada dia, tá? Então a mensagem que fica para hoje é essa. Já falei pra cacete, tô aqui ao som do pagodinho do meu vizinho, né? Ainda bem que o vizinho é um vizinho a certa distância daqui. Eu não vou dizer que eu detesto pagode, não. Eu até gosto de um pagodinho anos 80, 90, né? Agora, quando você escuta esse negócio no último volume, né, aí dá vontade de... né? Ainda bem que a gente não tem liberação de armas ainda aqui, né, no Brasil, de uma forma geral, porque geraria sérios problemas nesse sentido. Mas enfim, vamos falar de outra coisa, coisas boas, né? É isso. Espero que vocês tenham gostado, né? Espero que tenham entendido. Mais uma vez, a gente vai continuar falando aqui dos meus operacionais ao longo dos vídeos, né? E a mensagem é essa: estudem, levem a sério, pratiquem, evoluam sempre, porque essa atividade ela exige esse preparo, essa evolução, essa dedicação, beleza? Quem gostou, deixa aquele joinha, curte aí, dá uma forcinha, compartilha com um coleguinha, se inscreve no canal também, né? E dá aquela força pra gente ir crescendo aqui. O canal ganha com a interação de vocês e a galera, especialmente quem está começando, ganha aprendendo um pouquinho mais aqui, beleza? É isso, minha gente, aquele abraço e juízo sempre, e como eu sempre digo, toma água também, que é bom para a saúde.